Salve, salve! Seja bem-vindo ao canal. Hoje vídeo aí de Copa do Mundo, né? Copa do Mundo tá aí pertinho. Começa em junho e teve já os últimos amistosos da seleção brasileira. Deu para dar os últimos testes, né? Eu vou dar a minha convocação, tá? Vou falar o time titular, na minha opinião, quem deveria ser o titular. E minha lista dos 26 convocados que deveriam ir para a Copa. Vou justificar o porquê. Seria bacana vocês também deixar aqui nos comentários, que eu quero saber a opinião de vocês. Se vocês concordam comigo, se vocês não concordam. Quem você colocaria na lista, quem você não colocaria. Também segue nas redes sociais, é bem importante. E se inscreva no canal, também eu rumo de 800 inscritos, né? Bom, no gol eu começaria com o Alisson. Apesar de eu não gostar do Alisson, os goleiros testados até agora, pelo menos esses últimos amistosos, que foi o Bento, não convenceu. Ederson não convenceu. Nos outros amistosos, o Hugo Souza não convenceu. Então eu levaria o Alisson de titular. Claro, lembrando, ele tem que estar 100%, tá? Tô falando de todo mundo 100%. Eu levaria o Alisson como titular. Minha zaga, pode ser polêmica, mas eu levaria, tá? Como titular. Essa é minha zaga titular, tá? Não tô brincando, não. Eu colocaria o Murilo do Nottingham Forest. Acho muito bom jogador. Muito bom jogador esse Murilo do Nottingham Forest. Tá acostumado a marcar Haaland e tudo mais. E outro zagueiro jovem. Mas a zaga jovem não interessa. Eu levaria o Vitor Reis, que jogou no Palmeiras, que é do Manchester City e tá emprestado ao Girona. Ele tem uma qualidade de bola, um tempo de recuperação muito, muito rápido e ele é muito bom jogador. Então, eu sim, levarei ele. E essa seria minha dupla de zaga. E meu lateral direito seria o Wesley, da Roma, né? Acho que ele é o melhor que a gente tem. Não, mesmo não gostando dele, acho que ele é o melhor que a gente tem. Levaria o Douglas Santos também. Claro, foi testado em alguns amistosos, gostei. Não conhecia ele, mas vi o futebol dele. Gostei. Eu faria uma dupla de volantes, tá? Com o Casemiro, para ser aquele volante número 5, sabe? Que pega mesmo pra bater. E o Casemiro tem uma qualidade enorme, né? Também. Tanto no passe longo, passe curto, cabeçada, chute fora da área. Então eu levarei ele. E Danilo, para ser meus dois volantes. O Danilo do Botafogo, né? Acho o Danilo muito bom jogador, desde que foi revelado no Palmeiras, ele já era destaque. Foi vendido no Nottingham Forest, era destaque lá, tá? Vinha jogando muito bem. Quando ele jogava e quando ele entrava, ele dava muita qualidade ao time, o time melhorava muito com ele. Mas infelizmente ele teve uma contusão séria, né? Cirurgia e tudo mais, então acho que isso pode ter atrapalhado o psicológico dele também. Mas achei muito bom jogador e acho que nesses dois amistosos ele ganhou a vaga, tá? Essa é a minha opinião. Então eu levaria esses dois para ser meu titular, Casemiro e Danilo. O meu meio-campista armador, eu colocaria o Gabriel Sara, que tá no Galatasaray. Acho ele muito bom jogador, versátil, consegue fazer um ponta também, mas eu gosto dele jogando como 10. No São Paulo joga muito bem assim, no Norte, aqui da segunda divisão da Inglaterra, se destacou muito bem, e agora no Galatasaray vem jogando muita bola. Então ele seria o meu armador, tá? E jogaria com 3 atacantes. Eu colocaria o Igor Thiago como meu centroavante. Gosto muito do Igor Thiago. Acho que ele... o cara é artilheiro da Premier League, só perde pro Haaland. O Haaland é outro nível, mas o Igor Thiago... ele não perde pra quase nada, eu acho, na minha opinião, né? Claro. E aí eu colocaria o Endrick como segundo atacante. Acho que ele consegue fazer muito bem essa posição de segundo atacante. Ele é um jogador que ajuda a marcar e tudo mais, então também ajudaria na marcação. E um pouquinho mais recuado, como se fosse um meio campista também, o Estevão. Acho que esses seriam meus 11 titulares, né?
Agora eu vou passar o resto da lista. Os meus 2 goleiros que eu levaria era o Fábio do Fluminense. Acho que com a idade que ele tem, com a experiência que ele tem, com os títulos que ele tem e no nível que ele tem, acho que na idade dele, acho que ele seria muito importante para ter uma experiência. E levaria o Everton também, que era do Palmeiras e está no Grêmio agora. Acho que esses 3 seriam meu goleiro. Alisson, Fábio como segundo e o Everton como terceiro. Acho que daria uma boa segurança pro gol. Eu sei que nenhum dos dois foram testados, nem o Everton, nem o Fábio, mas eu levaria, tá? Eu tô com a lista aqui, porque é muito nome, né? Então vou ter que dar uma olhadinha aí. Acho que para ser reserva imediato do Wesley na lateral direito, com certeza eu levaria o Danilo, né? Do Flamengo. Não acho ele essas coisas, mas experiência, tem título, carreira na Europa, então acho bacana também isso. E levaria o Alexandre no lateral esquerdo, né? Para ser o substituto imediato do Douglas Santos. Acho que tanto o Danilo quanto o Alexandre também conseguem fazer papel de zagueiro, caso precise. Então acho que seria duas boas peças. E para ser reserva do Murilo e do Vitor Reis, eu levaria o Ibanez. Gostei muito dele, tá? Desculpa, levaria o Éder Militão. Acho que ele consegue fazer tanto a lateral direita quanto zagueiro muito bem. Mas o problema é que o Éder Militão tá muito machucado, né? Sempre machucado. Então eu levaria o Ibanez, caso o Militão não tivesse apto, né, a jogar. Eu gostei muito também do Alexander, aquele que joga no Lille. Acho que quando ele foi testado ele foi muito bem. Então eu gostei bastante dele, levarei ele. E o Gabriel Magalhães, deixaria o Marquinhos de fora. Eu não gosto do futebol do Marquinhos, tá? Acho que ele é super estimado. É capitão do Paris Saint-Germain. Cara, nível do futebol francês, na Liga One pelo menos, né? É muito fraco. E só dá Paris Saint-Germain por 10, 15 anos, então... Você me desculpa, eu queria ver um Marquinhos jogando uma Premier League igual o Gabriel Magalhães. Eu coloquei o Murilo de titular porque eu não gosto muito do Gabriel Magalhães, tá? Acho que ele é muito atrapalhado, ele perde a cabeça muito fácil. Então, por isso que eu coloquei o Murilo como titular, tá? E aí, pra ser reserva imediata do Casemiro, seria o Fabinho, né? Com certeza. E levaria 2 reservas pro Gabriel Sara, né? Levaria. Desculpa, pro Danilo, eu levaria o Bruno Guimarães do Newcastle. Acho que se ele jogar o futebol que ele joga no Newcastle, ele acrescentaria muito. E levaria o Andreas Pereira do Palmeiras. Acho que ele tem uma qualidade na batida da bola, visão de jogo, experiência europeia também, então levaria ele. E para ser um substituto aí, vamos falar do Neymar, do Gabriel Sara, eu levaria sim, menino Ney, né? Levaria o Neymar. Acho que se jogasse 20, 25 minutos mais em alto nível, segundo, faltam 25 minutos para acabar a partida, o Brasil precisa fazer um gol, então eu acho que ele resolveria o problema, sabe? Achei o melhor que a gente tem, bola parada, experiência, inspiração para os jovens, acho que daria muito certo, sabe? Então eu levaria sim o Neymar, não para ser titular, mas pela experiência e para estar no grupo e ser reserva imediato do Gabriel Sara. É claro, o Estevão também pode fazer o meio campo, então tem várias possibilidades, tá? E agora os outros atacantes que eu levaria, né? Que a gente acabou aqui. Como eu falei, Hendrick titular, Igor Thiago, Estevão, pra mim seriam os titulares, né? Mas eu levaria também o Ryan, que era do Vasco, que tá no Bournemouth. Acho que ele é muito rápido e vai evoluir demais ainda. Então, se ganhar experiência na Copa do Mundo, já para a próxima Copa do Mundo seria muito bom. Luiz Henrique do Zenit teria que entrar todo jogo. Todo segundo tempo colocaria o Luiz Henrique já na virada para ele dar aquele gás que ele dá. Acho que ficaria muito bom. E levaria 2 centroavantes.
Um é o Igor Jesus, que eu gosto bastante, desde a época do Botafogo. Levaria ele. E o outro, levaria o Vitor Roque. Claro que eu sei que ele tá machucado, mas dependendo da condição física dele, eu levaria o Vitor Roque, porque eu acho que ele consegue fazer um segundo atacante também. Então seria muito importante, ele ajuda na marcação, então seria muito importante no esquema tático. Então esse seria a minha lista dos 26. Quer saber a sua? Deixa nos comentários, se inscreva, até o próximo vídeo, tchau!